Vamos ver aqui a equação paramétrica da reta e alguns exemplos. Antes de escrever a equação na forma paramétrica, vamos relembrar aqui como escreve na forma vetorial. Então, essas duas formas aqui são chamadas de forma vetorial da reta, né? Então, um ponto do espaço pertence à reta se ele tiver a forma escalar vezes um vetor v, chamado de vetor diretor, mais um ponto que pertence à reta. Tá? Vamos convencionar assim que as coordenadas do ponto A são chamadas de x1, y e z1 e que as componentes do vetor v são a, b e c. Tá? Então, essa equação aqui, descrita como ponto e como soma de ponto com vetor, pode ser reescrita em termos das coordenadas dos pontos assim. Então, o ponto P de coordenada x, y, z é t vezes o vetor v mais o ponto A. Ok. Dessa forma aqui, fica fácil passar para a forma paramétrica. Então, na forma paramétrica, eu tenho o seguinte. A coordenada x nada mais é do que t vezes A mais x1. Tá? Então, é isso daqui. A gente põe A e aqui x1. E o mesmo funciona para as outras componentes. Então, y é t vezes b mais y1. Então, aqui vai b, y1 e aqui c, z1. Tá? É isso a forma paramétrica. Por que a gente escreve ela nessa forma assim? Porque ela fica mais fácil de escrever como um sistema linear. Tá? Então, aqui a gente tem essa forma onde cada coordenada está descrita em termos de uma igualdade com valores reais, com escalares. Tá certo? E é fácil passar de uma forma para outra e de volta. Tá? Lembrando sempre que a gente deve escrever que t pertence aos reais. Para deixar claro que este é o parâmetro, tá? Este é o parâmetro livre que está na reta. Muito bem, vamos ver alguns exemplos usando essa forma aqui, a forma paramétrica da reta. Neste exemplo aqui, é dada uma reta, ok? Na forma vetorial, ok? Então a gente sabe que essa reta passa pelo ponto A, que tem essa forma aqui, e tem vetor diretor v dado por isso daqui. Tá? Nós vamos querer determinar os pontos em que a reta intercepta os planos coordenados. Tá? Então, estamos denotando os planos coordenados assim. Esse daqui é o plano que inclui o eixo x e o eixo y. Tá? E a origem. Então, essa notação, x, origem, y. Tá? Então, esse daqui é o plano que envolve o eixo x e o eixo y. Da mesma forma aqui é o plano que inclui o eixo x e z e aqui o eixo y e o eixo z. Então eu tenho esses três planos e eu quero saber em que ponto essa reta intercepta os planos. Tá? Como que eu vou fazer isso? Eu vou começar pela equação paramétrica da reta. Então, vou copiar as coordenadas do ponto A e as componentes de V aqui. As componentes de V vão ser multiplicadas por T. Então, aqui eu tenho menos 2, menos 2T, menos 2, que é a coordenada primeira coordenada de A. Tá? Depois vem 1T mais 2 e menos 3 meios mais 0. Porque a última coordenada do ponto A vale 0. Muito bem. E aqui devo sempre escrever que o t é um número real. Ok. Então, como que a gente sabe se um ponto está sobre um ponto da reta está num plano coordenado? Vamos começar pelo plano x, o, y. Tá? Esse plano aqui é aquele em que a coordenada z vale 0. Né? Okay, então, desenhando aqui,
se eu tenho x para cá, x está para cá, y está para cá, e z está para cá, para cima. Então, o plano xy é esse daqui, certo? Nesse plano aqui, a coordenada z é 0. Portanto, para eu saber onde está o ponto de R, onde a coordenada vale 0, eu faço exatamente isso. Eu pego essa equação aqui e digo, quando z é 0, qual o valor correspondente do parâmetro t, certo? No caso, é 0 também, né? Isso daqui implica, portanto, o t vale 0 aqui, tá? E o ponto, bom, é o ponto A, né? Fica mais ou menos claro por causa das coordenadas aqui, né? Você poderia ter percebido já que esse daqui é o ponto A, que é o ponto em que t vale 0, certo? Então, se eu coloco t igual a 0, as coordenadas aqui do ponto x, y, z vão ser menos 2, 2, 0, que é o ponto A. Ok, bom, essa daqui é fácil. Vamos aos outros planos aqui, fazer a mesma coisa. Tá? Então, se for calcular do plano x, o, z, aqui é o plano em que y vale 0. Então, eu pego o valor de a equação para y aqui. Então, eu coloco esta coordenada y aqui igual a 0. E olho para esta equação e descubro qual o valor de t para o qual essa coordenada vale 0. Né? Portanto, eu tenho a equação 0 igual a t mais 2. Portanto, isto implica que o t é igual a menos 2. Agora eu olho quais são os pontos que acontecem, onde acontece isso. Então, eu tenho aqui x vai ser, tem que lembrar que t é menos 2, então t menos 2 vezes menos 2 dá 4, menos 2 dá 2. Então, as coordenadas são x, y, z, com o x valendo 2, o y vale 0, acabei, né, pela escolha do t, e o z vai valer 3, certo? Quando eu substituo t igual a menos 2 aqui, resultado vai dar 3. Muito bem. Então, eu descobri, vamos chamar esse daqui de ponto B. B vai ser 2, 0, 3. E quem vai ser o ponto C? O ponto C vai ser o último aqui, é o do plano, então, Y, que inclui o plano Y e Z. Então, nesse caso aqui, x é 0, né? Então, pegando a equação, primeira equação aqui, menos 2t, menos 2, igualando a 0. Então, 0 é menos 2t menos 2. Eu tenho, então, que t igual a menos 1. Certo? E, então, o ponto fica assim. Vamos chamar de ponto C. Coordenada 0. Quais são os outros valores aqui? Então, volto aqui. T igual a menos 1. Então, eu tenho 1. E aqui, eu tenho, substituindo menos 1, eu tenho 3 meios. Então, eu tenho 0, 1, 3 meios. Correto? Muito bem. Então, vamos visualizar isso daqui no GeoGebra e entender o que está acontecendo com esses pontos aqui, onde que eles estão espacialmente. Então, a gente vai ver uma reta, e essa reta está cortando os planos coordenados em 3 pontos. Tá? Um ponto aqui e um ponto nesse plano aqui. Tá? Não necessariamente com essa posição assim, do jeito que eu desenhei aqui. Vamos ver no GeoGebra como é que fica isso. Então, está aqui o GeoGebra. Tá? Eu comecei aqui e já escrevi a coordenada do ponto A. Para desenhar a reta, eu vou usar a forma paramétrica. Então, eu vou colocar um vetor, assim, o vetor diretor. Tá? Então, coordenadas menos 2, 1
e menos 3/2. Ok? Está aqui. Então, ele entendeu que é um vetor. Tá? Usando V minúsculo, ele entende que isso daqui é um vetor. Muito bem. Agora, eu vou escrever uma reta. Tá? Então, eu vou dizer assim, eu posso dar um nome para ela. Tá? E aí, eu vou colocar na linha de comando aqui, line. Tá? E ele sugere aqui as sintaxes possíveis. Tá? Então, você pode dar 2 pontos, ponto e uma linha paralela, ponto e vetor diretor. É isso que eu vou usar. Ok, então eu vou colocar aqui, ó, ponto vai ser A e o vetor diretor é V. Tá? Então está aqui. Ele escreveu a equação da reta. Tá? Então no desenho aqui, vamos visualizar. Esse vetor aqui embaixo é o vetor V. Tá? Ok. Ele tem componente Z negativa, então por isso que ele está no plano de baixo aqui. Está abaixo do plano Z igual a 0. Aqui está o ponto A, que está exatamente no plano Z igual a 0. E aqui, então, a gente visualiza a reta. Tá? Eu quero saber onde que essa reta corta os outros planos coordenados. O plano que inclui o XY, os eixos XY, já está aqui. Depois o que inclui XZ e depois o que inclui Z e Y. Então vamos fazer isso. Eu vou adicionar os planos e usar o GeoGebra para marcar para mim onde a reta cruza com os planos. Então eu vou aqui. Vou pegar aqui onde eu tenho planos. Tá? Eu posso então pegar plano, posso dar 3 pontos ou peguei essa opção e eu vou selecionar 2 retas. O plano eu quero que passe contém os eixos Y e Z. Então eu vou clicar aqui em cima do eixo Y e clicar em cima do eixo Z e aí ele criou o plano. Tá? Então é assim que eu fiz e vou mover aqui para você ver que esse é o plano que inclui o eixo Z e o eixo Y. Deixa eu fazer o outro plano agora que eu quero, que é o plano que inclui o eixo X e aqui o eixo Z. Tá aí. Ok. Então, visualizando aqui, esses são os planos coordenados. Vamos calcular agora onde está a interseção. Né? Então a gente fez a conta. O GeoGebra consegue mostrar para a gente também nessa opção aqui de ponto. Você pode pôr ponto na interseção de 2 objetos. Então, por exemplo, se eu passar o mouse aqui, tá vendo? Ele detecta a interseção, eu clico em cima, ele marca o ponto. Tá? E ele colocou as coordenadas aqui do lado. Tá? Então, ele colocou aqui. Tá? A única coisa que a nomenclatura está um pouco trocada com o que a gente fez ali na lousa. Lá o ponto B é esse daqui. Deixa eu só trocar a legenda dele. Esse daqui vai ser o B. E esse daqui é o ponto C. O B é o 20, tem coordenadas 203 e o C tem coordenadas 0, 1 e 3/2, que é 1,5. Tá? Então tá aí. Esses são os pontos de interseção. Tá? Vamos fazer mais uma brincadeira aqui. Então suponha que eu tenha essa reta, né? E que eu queira continuar com ela e fazer um exemplo onde eu detecto onde ela corta um certo plano. Tá? E vamos supor que é o plano que passa por aqui, coordenada 5 aqui, ó. Eu quero o plano que passa por esse ponto aqui, x igual a 5, e é paralelo aos eixos, né, Z e Y. Tá? Então ele corta aqui o eixo x perpendicularmente em 5. Tá? Vamos fazer isso daqui. Ó.
Então, eu vou adicionar um plano e aqui eu vou colocar plano, plane, e as opções estão aqui. Então, eu posso entrar com, vou usar essa daqui, ó, ponto, ponto, ponto. Tenho que entrar com coordenadas dos pontos do plano, 3 pontos, tá? Então, eu vou dizer que eu quero o plano de coordenadas 5, 0, 0. Outro ponto desse plano aqui é o de coordenadas 5, 1, 0. Tá? E o terceiro ponto é o ponto em que eu mantenho a coordenada 5 do x, ponho 0 na coordenada y e 1 na coordenada z. E aí ele já entendeu onde definir o plano. Então está aqui. Né? Deixa eu afastar um pouco aqui. Esse daqui é o plano, então, onde a reta está cruzando. Eu posso enxergar aqui onde a reta está cruzando o plano em que a coordenada x vale 5. Tá? Ok, vamos fazer essa interseção aqui. Ó. Vamos pegar essa interseção aqui e calcular ela aqui. Pronto. Tá? Então, esse é o ponto D de coordenada 5, menos 1,5 e 5,25. Tá aí. Eu vou fazer o seguinte. Digamos que eu queira algebricamente montar as equações para encontrar o ponto D. Certo? Esse número aqui que o GeoGebra me deu. 5 menos 1,5, 5 mais 1/4. Né? Eu quero encontrar isso usando o que eu sei de geometria analítica, né? Usando as equações paramétricas aqui. Então, vamos voltar aqui para a lousa. Então, está aqui. Se eu quiser encontrar as coordenadas do ponto D, o que eu devo fazer? Então, eu formulei assim a continuação do exemplo. Então, nessa mesma reta, determine o ponto da forma 5, YZ, né, que pertence à reta. Né? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo qual é a coordenada x do ponto D, e não estou dizendo as outras. Né? As outras estão em aberto. Eu quero descobrir as outras coordenadas. Ao escolher isso daqui, o x igual a 5, e eu estou confinado às possibilidades em que esse ponto está no plano em que a abscissa vale 5. Tá? Ou seja, queremos o ponto em que a abscissa vale 5. Vamos lá. Então, está aqui. Copiei as equações paramétricas e o que eu devo fazer é, da primeira equação aqui, selecionar o valor de t, parâmetro t, para o qual a variável x, né, a coordenada x vale 5. Então, eu obtenho o seguinte, resolvendo daqui, eu tenho 7 igual a menos 2t, então t é menos 7 meios. Portanto, eu posso descobrir y e z agora que eu sei o valor de t. Então, y eu descubro daqui. Y, então, é menos 7 meios mais 2. Portanto, ele é menos 3 meios, que vai dar menos 1,5. E o valor de z, por sua vez, vai ser menos 3 meios vezes menos 7 meios. Tá? Então, isso é 21/4, que dá 5 mais 1/4, né? 5,25. Muito bem, então é isso. Esse daqui são os primeiros exemplos que a gente fez usando a forma paramétrica da reta. Em breve, mais alguns exemplos.